E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema no qual nós precisamos determinar quantas pessoas há em uma sociedade. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para o nosso canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva para ficar por dentro das novidades que são postadas diariamente. Então vamos para a resolução. No enunciado nós temos o seguinte: numa sociedade existem 35 homens que usam óculos ou não, 18 pessoas que usam óculos, 15 mulheres que não usam óculos e 7 homens que usam óculos. Qual é o número total de pessoas nessa sociedade? Nesse enunciado, vocês podem notar que nós vimos informações que são relacionadas à quantidade de homens, à quantidade de mulheres, à quantidade de pessoas que usam óculos e à quantidade de pessoas que não usam óculos em determinada sociedade. E a pergunta que nós precisamos responder é qual é o número total de pessoas que existem nessa sociedade. Mas para responder a esta pergunta, nós precisamos organizar todas essas informações e somente assim conseguiremos chegar a uma resposta para esta pergunta. Portanto, com este objetivo, nós vamos construir uma tabela e organizar todas essas informações que foram dadas no enunciado, e a partir dessas informações nós vamos atingir o nosso objetivo, ou seja, nós vamos responder esta pergunta. Então nesta tabela nós vamos organizar as informações do enunciado da seguinte maneira: nós temos homens, mulheres, pessoas que usam óculos e pessoas que não usam óculos. E aqui no caso das linhas, nessa última linha nós temos o total. Então, por exemplo, o total que está nessa célula será o total de pessoas que usam óculos. O total que estará nesta célula será o total de pessoas que não usam óculos. E agora, pensando em termos de linhas, nós vamos analisar o seguinte: que nesta coluna em que nós temos o total, exatamente nesta célula, nós estamos nos referindo ao total de homens. Mas quais homens? Os homens que usam óculos somados com os homens que não usam óculos. Aqui, na segunda linha, nessa célula que é referente a essa coluna do total, nós temos o total de mulheres que usam óculos somadas com as mulheres que não usam óculos. E por fim, esta última célula aqui, que relaciona esse total das colunas com o total das linhas, nós teremos o total de pessoas que são homens, mulheres e também que usam ou não usam óculos. E esse total, ele é único. Mas por que ele é único? Porque nós estamos considerando conjuntos disjuntos, o conjunto dos homens e o conjunto das mulheres. E também o conjunto das pessoas que usam óculos e das pessoas que não usam óculos. Mas o que significam conjuntos disjuntos? São conjuntos que não possuem nenhum elemento em comum. Então, por exemplo, se uma pessoa usa óculos, não é possível que essa pessoa não use óculos também, porque ou ela usa ou ela não usa óculos. E agora, nós vamos preencher essa tabela com as informações que nós temos no enunciado. Então vamos voltar para o enunciado e analisar essas informações. Numa sociedade, existem 35 homens que usam óculos ou não. Isso significa que esse 35 representa o número total de homens. E o número total de homens vem exatamente nesta célula aqui. E aqui nós vamos preencher com 35. Então nós sabemos que o total de homens é 35, porque eles podem usar óculos ou não. Além disso, existem 18 pessoas que usam óculos. Isso significa que o total de pessoas que usam óculos é 18, independente se essas pessoas são homens ou se elas são mulheres. Portanto, aqui na coluna do usam óculos, nós vamos vir aqui no total e preencher com 18. Nós também temos que nessa sociedade existem 15 mulheres que não usam óculos. Portanto, nós vamos na coluna do não usam óculos e na linha das mulheres. Então, mulheres que não usam óculos são 15. E nós preenchemos 15 exatamente nessa célula, que é referente às mulheres, em específico, às mulheres que não usam óculos. E a última informação é que existem 7 homens que usam óculos. Então nós vamos na linha que se refere aos homens e na coluna que se refere àqueles que usam óculos. Então nós temos que homens que usam óculos é um total de 7. E agora, com base nessas informações que nós preenchemos na tabela, nós já conseguimos identificar todas as outras informações que nós temos e também obter qual é o total de pessoas dessa sociedade. Então vamos analisar. Por exemplo, na primeira linha, nós sabemos que 7 homens usam óculos e nós sabemos que o total de homens é 35. O que nos falta é
é a quantidade de homens que não usam óculos. Mas, se 7 usam óculos e o total é 35, para eu determinar os que não usam óculos, basta eu subtrair 7 de 35. Ou seja, eu posso resolver a seguinte subtração: 35 menos 7. E 35 menos 7 é igual a 28. Portanto, aqui nesta célula, nós sabemos que existem 28 homens que não usam óculos. E agora, com base nessa informação, nós conseguimos preencher qual é o total de pessoas que não usam óculos, porque nós sabemos que existem 28 homens que não usam óculos e 15 mulheres que também não usam óculos. E se nós somarmos a quantidade de homens e de mulheres que não usam óculos, nós teremos o total de pessoas que não usam óculos. Ou seja, se eu somar 28 mais 15, eu terei o total de pessoas que não usam óculos. E essa soma é igual a 43. Portanto, o total de pessoas que não usam óculos, que estará localizado exatamente aqui nesta célula, é igual a 43. E agora, com base nessas informações, nós já conseguimos determinar qual é o número total de pessoas nessa sociedade. E nós sabemos que esse total será dado pela quantidade de pessoas que usam óculos, mais a quantidade de pessoas que não usam óculos. Ou seja, basta nós somarmos 18 com 43. E se nós somarmos 18 com 43, nós vamos obter que existem no total dessa sociedade 61 pessoas. E aqui neste ponto nós já conseguimos responder a nossa pergunta. Mas antes de responder a pergunta, vamos terminar de preencher a tabela e verificar as informações que faltam para que vocês observem que se nós somássemos no final o total de pessoas que nós temos aqui nessa coluna, nós também vamos obter 61. E podemos também fazer uma prova real considerando cada linha e cada coluna e observar que todos esses totais estarão corretos no final. Então, começando por essa coluna das pessoas que usam óculos, nós sabemos que existem 7 homens que usam óculos e que existem no total 18 pessoas que usam óculos. Dessa forma, para determinar quantas mulheres usam óculos, basta subtrair 7 de 18, ou seja, resolver a subtração. 18 menos 7, que é igual a 11. Portanto, nós podemos concluir que nesta sociedade existem 11 mulheres que usam óculos. E nós temos que 7 mais 11 é igual a 18, ou seja, a quantidade de homens que usam óculos mais a quantidade de mulheres que usam óculos vai nos informar o total de pessoas que usam óculos. Além disso, nós sabemos que existem 11 mulheres que usam óculos e 15 que não usam. E agora, para determinar o total de mulheres dessa sociedade, basta nós considerarmos o total de mulheres que usam óculos mais o total de mulheres que não usam óculos. E se nós somarmos 11 mais 15, nós vamos obter que o total de mulheres é igual a 26. Portanto, existem 26 mulheres nessa sociedade. E podemos fazer uma prova real ainda aqui na última coluna. Analisar que o total de pessoas, ou seja, 61, subtraído do total de homens, que no caso é 35, de fato é igual a 26, ou seja, o total de mulheres. Então agora vamos conferir rapidamente os totais de cada uma das linhas e das colunas. Então nós temos que nessa sociedade existem 7 homens que usam óculos e 28 que não usam. Portanto, o total de homens é dado por 7 mais 28, que é igual a 35. Temos também que existem 11 mulheres que usam óculos e 15 que não usam. Portanto, ao somar 11 mais 15, nós vamos obter que existem 26 mulheres. E agora nós vamos analisar os totais de cada uma das 3 colunas. Nós temos que nessa sociedade existem 7 homens que usam óculos e 11 mulheres que usam óculos. Portanto, o total de pessoas que usam óculos é dado por 7 mais 11, que é igual a 18. Temos também que existem 28 homens que não usam óculos, assim como 15 mulheres que também não usam óculos. E o total de pessoas que não usam óculos é igual a 28 mais 15, que representa 43 pessoas. E agora, o total de pessoas dessa sociedade é dado pela quantidade de homens somada com a quantidade de mulheres, ou seja, 35 mais 26. E 35 mais 26 é igual a 61. E também podemos obter o total de pessoas somando aquelas pessoas que usam óculos com as pessoas que não usam óculos, ou seja, 18 mais 43, que também é igual a 61. E assim, nós podemos concluir este problema e responder a pergunta: qual é o número total de pessoas nessa sociedade? Dessa forma, o número total de pessoas nessa sociedade é 61 pessoas. Se você resolveu este problema de uma outra maneira,
Ou se ainda tem alguma dúvida em algum ponto dessa resolução, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes estratégias e ideias para a resolução de um mesmo problema. E não se esqueça também de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de mais questões, problemas, desafios e suas resoluções. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.